Oi, eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. Nós somos fisioterapeutas e buscávamos um podcast que não fosse só conteúdo. E se você também busca por informação importante, leve, você acabou de achar. Seja muito bem-vindo ao Pod Papo BN. Muito bem, nós estamos na nossa terceira temporada. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa, então eu sou fisioterapeuta cardiorrespiratória e agora eu tô me aventurando um pouquinho na área empresarial aqui com a BN. A grande empresária da BN, essa que é a verdade. A cabeça, vocês ficam falando que tem esse negócio de Leonardo? Não, aqui tá a cabeça da BN, É viu? o Pink e o cérebro, agora vocês descobrem quem é é quem. Eu sou o Leonardo, também sou fisioterapeuta cardiorrespiratório, mas também sou conhecido aí nos grupos como Físio dos Famosos. Isso mesmo, pelos haters, Pelos né? haters também, né? Mas quem tem hater é sucesso, então tá tudo isso é certo. verdade. Léo, será que a gente vai conseguir hoje falar o tema em conjunto? Esse tema é curta, né? Então acho que a gente consegue, Vamos né? conseguir. Vamos lá, eu vou contar. Ó, 1, 2, 3. Comunicação assertiva. Agora foi, né? Muito bem. E para começar esse tema de comunicação, um pouquinho antes da gente apresentar nossas convidadas, hoje, como vocês estão vendo, a gente está aqui com o prêmio do Digital Awards, que nós ganhamos em dezembro. E a gente ficou muito feliz. Na verdade, a gente ganhou na categoria do prêmio Revelação no Podcast em Saúde. E agora ele vai ser aqui um convidado presente em toda a nossa temporada. Olha o tamanho desse prêmio. Muito obrigado aí pelo reconhecimento. Nós ficamos muito felizes em receber esse prêmio, viu? Guto, produção, Digital Awards 2023. 2024, ó, Aguarde, o nosso novo. Exatamente. Muito bem. Bom, a gente conversou muito sobre comunicação, e aí o Léo agora vai convidar, né, contar quem são essas maravilhosas. E eu vou apresentar a primeira delas, que é a doutora Nayara Vasconcelos, médica intensivista, atualmente diarista do Hospital São Luís e Lefort, pós-graduada em Gestão Emocional nas organizações. Vamos para esse nome. Cultivating Emotional Balance. Professora da pós-graduação de terapia intensiva e de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Atuou como professora de comunicação de más notícias no curso de protocolo de morte encefálica, iniciativa do PROAD, do Einstein. Fala sobre perrengues emocionais nos Close Friends do Instagram e é a criadora do Fisiolofando. Não tenho ideia de como foi difícil eu conseguir falar esse nome. É uma junção aí de fisiologia com um toque de filosofia. Seja muito bem-vinda. E junto com ela, nós temos aqui na nossa frente a Luísa Paixão, que é mineira de Belo Horizonte, fisioterapeuta formada pela PUC Minas, especialista em terapia intensiva adulto e mestre em ciências da cirurgia pela Unicamp. Ela é atleticana, adora pão de queijo com um cafezinho, bloquinho de carnaval e um bom bate-papo. É esposa do Lindinho e também tem 2 pets, que é o Seu Jorge e a Rihanna. Atualmente, ela é fisioterapeuta consultora da telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein e líder do grupo de afinidades LGBTI+. Muito bem! Mesa de 2 mulheres poderosíssimas viu hoje. Que chique, muito, Gente, eu muito. fiquei com inveja da apresentação da Luísa. Não, Completa, gente, né? Quase um currículo. Adorei, eu Não. queria ter falado essas coisas Não. aí, gente. Adoro um vinho, tá, gente? Também. Viagens. Mais no meu Instagram. Também tem um lindinho que tá ali atrás. Muito bem, meninas. Bom, se a gente buscar no dicionário, comunicação significa transmitir uma mensagem e muitas vezes receber uma mensagem de volta como uma resposta. E a gente sabe hoje que existem muitas formas de comunicação. Comunicação verbal, comunicação não verbal, comunicação escrita, visual e até mesmo a comunicação digital. E nos dias de hoje, há quem diga que a comunicação é um dos maiores poderes que uma pessoa pode ter. Lembrar que a comunicação efetiva, ela também começa pelo quê? Por ouvido, você escutar o outro, né? Porque para você poder realizar, você precisa de um emissor, um receptor e um meio para transmitir essa mensagem. Hoje a gente fala muito que o meio digital, você tem muita informação, mas essa informação ela também tem uma boa qualidade, né? E se a gente parar para pensar, a nossa comunicação ela está ligada não só à nossa fala, ao gesto, à voz, ao tom. Então, por isso que a gente está com essa mesa aqui hoje para falar sobre esse assunto que é super importante. Para começar, uma pergunta que a gente sempre faz. Por que vocês escolheram a profissão de vocês? Quem começa? Conta pra mim, Lu, vai. Por que você escolheu sua profissão? Então, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu era bem nova, né? Eu tinha 17 anos e quando eu saí da escola, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. E minha mãe me colocou para fazer uma orientação vocacional com uma psicóloga. Olha. Inclusive, achei bem interessante, fui valorizando, né? Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai valorizando ainda mais, né? A importância disso, né?
Então, foi assim que eu escolhi a fisioterapia. Eu acho que o cuidar do outro, eu acho que foi o ponto-chave para poder escolher a fisioterapia. Ó. E quando você entrou na faculdade, logo de cara, assim, era o que você estava imaginando ou não? Não. Não. E quando que o amor pela fisioterapia começou mesmo? Quando você falou, nossa, eu vou ser uma boa fisioterapeuta? Primeiro que eu entrei na faculdade, amando a faculdade, não a fisioterapia, né? Sim. Se é que vocês me entendem. Né? E, por incrível que pareça, eu só me apaixonei pela fisioterapia nos últimos períodos, que foi quando eu tive contato com a respiratória. Eu estava me sentindo muito perdida, mas aí as disciplinas começaram, eu vi que eu gostava de estudar aquilo, que eu ia bem na prova. Eu falava, gente, eu indo bem na prova, tirando total numa prova. Né? Comecei a fazer estágio em hospital e eu via que ninguém gostava de respiratória, né? Ninguém gostava. Então, assim, a turma inteira faltava, eu era a única que ia. A turma inteira faltava, eu era a única que ia. Eu falei, gente, tô gostando desse negócio. Então, foi assim que eu me apaixonei mesmo pela fisioterapia. Foi nesse momento, quando eu tive contato com a fisiorrespiratória, com a fisio-hospitalar. Olha que legal, gostei. E você, doutora Nayara, me conta. Bom, eu começou na infância, logo quando eu nasci, mentira. Queria ser manicure no primeiro momento. Na verdade, assim, eu fui criada pelos meus avós paternos, que ficaram doentes muito cedo, assim, eu tinha uns 4, 5 anos de idade, eles adoeceram. E eu fiquei meio que responsável por aquela dinâmica ali de cuidar, administrar horário de remédio, administrar consulta, tudo. E isso aí se prolongou por muitos anos, né? Aí eu tive uma experiência com o falecimento da minha avó e continuei morando só eu e o meu avô. E eles eram casados, assim, há 70 anos, ou seja, muito tempo e muito apegado um ao outro. E o meu avô entrou num processo de depressão depois que a minha avó faleceu. Só que aí eu fiquei ali tentando dar uma motivada nele nos últimos dias. Já tinha 80 e poucos anos, assim, já era bem idoso. E cuidava dele, botava ele para tomar um pouquinho de sol, conversava. E nesse processo, ele foi tentando me preparar para o falecimento dele. Falando, olha, eu tô sentindo muita falta da sua avó, eu tô indo muito em breve, tudo. E ele verbalizava isso para mim e para as outras pessoas da família. E ele teve uma parada do meu lado. E eu comecei a reanimar. E isso eu falo assim, não tenho problema nenhum em falar isso, assim, eu acho que essa história, ela faz parte da minha história e do porquê eu escolhi cuidar também, né? Sim. Eu acho que todo mundo que escolhe pela área da saúde escolhe cuidar. E aí eu reanimei, e aí ele foi para o hospital, meu tio chegou na sequência, foi para o hospital, ficou um tempo, e aí nesse retorno dele para casa, ele voltou mais triste ainda, e eu me sentia muito culpada. Falei assim, ele queria partir e eu não deixei. E isso já, devido a todo esse processo de cuidar deles durante a vida deles, eu quis fazer alguma coisa da área da saúde. E fui sendo direcionada ali para a medicina, né? Tinha contato com muito médico ali, não da minha família especificamente, mas nos hospitais, na ida junto com eles, eles achavam fofo eu estar acompanhando. Sim. Então, eu acabava gostando ali daquela dinâmica de acompanhar eles. Foi esse o motivo. Como foi o início ali da história na faculdade? Logo você se encontrou ou foi igual a Luísa? Demorou um tempo mesmo para você falar, tô no lugar certo? Eu queria muito fazer medicina, então demorou muito tempo para eu conseguir passar. Eu ficava muito frustrada de tentar as provas, não passar na faculdade federal, aquele negócio todo. Então demorou um tempo. Então eu entrei empolgada em fazer. Eu sempre fui estudiosinha assim, então eu via os conteúdos. Eu já me interessava, queria dar uma estudada. Mentira, eu queria saber. De hoje é comunicação assertiva. Quando a gente fala de comunicação, acho muito fácil a gente pensar no significado. Agora, quando a gente traz a palavra assertivo, a gente convida um significado um pouco maior. A gente sabe que tem muita teoria com relação a isso, mas eu queria saber de vocês, com as suas palavras, o que significa comunicação assertiva para Luísa e para Nayara? E aí, Lu? Eu acho que comunicação assertiva... Eu acho que, acima de tudo, é empatia, né? E uma escuta compassiva. Eu acho que são duas coisas que são fundamentais para a gente ter uma comunicação assertiva, né? Para passar com clareza uma mensagem, para que o receptor entenda essa informação, né? É olhar no olho, né? É acolher o outro,
né? Então, comunicação assertiva, para mim, é baseado nisso. É empatia e numa escuta compassiva. E aí a gente já começa a entender por que esse tema é tão difícil, né? Com E para você, certeza. Nayara? Eu tô com a Lu aí. Eu acho que empatia é a palavra principal nessa dinâmica. E empatia, só lembrando, não é você fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse por você, né? Que a gente confunde muito esse conceito. Principalmente porque a gente tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro para entender ali o que ele pode estar sentindo e a emoção que ele está tendo ali naquele momento. Associado a isso é honestidade. Então, eu definiria com essas duas palavras, empatia e honestidade. Acho que comunicação assertiva sem honestidade não tem... Não é assertiva. Né? Não funciona. Para vocês duas, a gente tem vários tipos de comunicação, né? Mas a gente também tem aquela comunicação não verbal, né? E a verbal. Qual que vocês acham que é a mais poderosa? Jogando aqui uma bomba aqui no meio, né? Jogando a bomba e correndo. Jogando aqui no bomba e correndo. Qual que vocês veem que é mais... Não verbal, com certeza. Não verbal. A gente comunica o tempo todo sem falar absolutamente nada. Inclusive, posso abrir um parênteses? Claro. Trabalhando na UTI, a gente tem a experiência de estar comunicando o tempo todo com os familiares, com os colegas. As dificuldades que eu tive com famílias para dar notícias ruins, para dar notícias, né, desagradáveis ali, e frustrar, de repente, as expectativas do outro, sempre deram errado ou muito próximo do errado quando eu queria falar muito, quando eu queria dar muita informação. E o ouvir é essencial. Às vezes que eu achei assim, não, essa comunicação aqui deu super certo, eles entenderam, eu falei muito pouco. A família, o paciente falou muito mais. Então, isso aí é contraditório, né? Porque comunicação a gente acha que é falar mais do que receber. E, na verdade, muitas vezes é receber muito mais. A forma como você se direciona àquele familiar, àquele paciente, a postura que você está, a forma como você olha nos olhos, como a Lu falou, isso comunica absolutamente tudo. E eles conseguem sentir isso. Porque se você está falando e você não está se importando com ele de fato, mesmo que você esteja falando muito, isso é sentido, não adianta, a gente não engana, né? E você, Lu, verbal ou não verbal? Não verbal, eu concordo muito com a Nay. A gente que é da área da saúde, né? A gente aprende isso com o tempo, né? Quando eu entrei, né, em hospital, não se falava muito sobre isso, né? Sobre comunicação, comunicação assertiva, comunicação de más notícias, né? E a gente vai aprendendo isso meio que na marra mesmo. E igual a Nay falou, no começo eu tinha aquela ânsia de falar e explicar. E às vezes o que o paciente queria era ser ouvido, né? Então, o jeito que você toca, o jeito que você acolhe, o jeito que você olha, né? A expressão que você faz. Inclusive, eu fico preocupadíssima com o meu botox. Que eu falo, gente, se eu fizer muito botox, ninguém vai ver minha expressão, sabe? Aí eu falo, ó, dá uma segurada. É isso mesmo. Eu vou ficar com a cara fixa. Inclusive, eu não fiz o meu só para ter bastante expressão Tá aqui certo. no podcast. Não, tem tudo a ver com o Isso, tema. né? Não, mas aí se puderem tirar na hora. E é muito engraçado porque, assim, nós, né, que nos conhecemos, enfim, somos extremamente comunicativos, né, verbais, e ao mesmo tempo nós também somos muito não verbais. Exato. E pra gente conseguir colocar numa balança ali, né, o peso e a medida correta, é difícil. É aquele feedbackzinho do banco, sabe, Léo? Sim, O seu sim. não verbal, a máscara ajudou bastante a gente, né? Foi ótimo. Mas enfim, o não verbal, ele também é muito poderoso e muito forte. É uma coisa que só ao longo do tempo a gente vai aprendendo a podar ele, né? Quando a gente joga na internet a palavra comunicação, aparece muito link com networking. Ah, comunicar é networking, comunicar, né? Hoje em dia, muita coisa se fala sobre networking e comunicação associada. Mas a gente queria que vocês contassem alguma situação que o networking ou a comunicação abriu portas para vocês, ou socialmente, ou até no trabalho. Não, acho que na minha vida pessoal, a comunicação foi muito importante, porque quem chegou no meu marido fui eu. Mulheres poderosas, né? Sabem, decididas, sabem o que querem, tem uma comunicação assertiva. Ai, brincadeiras à parte, mas foi mesmo. E no trabalho, Lu, como que você teve essa questão do seu perfil, mas tentando ali se enquadrar num perfil que a gente sabe que é um pouquinho mais podado, menos comunicativo? Eu acho que a comunicação assertiva no trabalho, eu acho que a grande chave para mim foi quando eu comecei a entender
o paciente, de fato, enquanto pessoa, enquanto ser humano, não enquanto doente que precisa ser reabilitado. Ele é um conjunto de coisas, ele não é um doente que precisa ser reabilitado, que está com uma fraqueza muscular. Então, eu acho que aí foi a grande X da questão. Então, quando, né, eu já entro no quarto diferente, assim, você já percebe o paciente, se ele está receptivo ou não para aquele momento, para aquela terapia. Então, ali você já vai contornando a sua abordagem através da comunicação, verbal e não verbal. Então, eu acho que foi o grande X da questão, assim. Foi isso que eu falei, foi do olho no olho, foi do acolhimento, né? Às vezes, de entender que o paciente, ele quer ser ouvido, ele precisa de um carinho, ele precisa de uma palavra amiga, e não só falar, seu fulano, faz 10 agachamentos, sabe? Sim. Então, acho que foi o X da questão, foi a relação com o paciente mesmo. E você, Nayara, quando que a comunicação, assim, foi decisiva na sua vida? Ou pessoal ou profissional? Ou os dois também? Profissionalmente falando, eu acredito que tenha sido no início da carreira, né? Especialmente, aí eu vou citar a minha entrada em um dos hospitais que nós três já trabalhamos, né? Trabalho ainda. Que eu não conhecia ninguém, era, assim, absolutamente inesperado. Não era algo que eu estava esperando realmente entrar no Einstein naquela época. E você entrar num ambiente de UTI, que é um ambiente hostil, né? Onde já tem uma pressão psicológica muito grande, já tem realmente uma pressão ali dos familiares, do paciente, toda aquela dinâmica, sem conhecer ninguém, sem ter um amiguinho ali para dar um apoio, isso é bastante complicado. E eu tive que lidar com conhecer os colegas ali, médicos ao redor, a equipe multidisciplinar, e a gente sempre tem uma cobrança interna muito grande, uma pressão interna já muito grande em relação a isso, né? E você fica assim, querendo mostrar o seu serviço para se provar, né? De alguma forma. E eu tento bypassar esse processo sempre me comunicando da melhor forma possível com os meus colegas, entendendo que cada um está pensando, por que aquilo dali, de repente, está acontecendo daquela forma. E eu acho que foi fundamental para mim ouvir nesse primeiro 1 ano de entrada e não só comunicar, entendeu? E isso fez fluir muito bem, assim, minha relação com os meus colegas, com equipe multiprofissional, com os pacientes. E especificamente numa entrada dessa aí, os 6 primeiros meses da minha entrada, entrei super novinha, gente. Acabava de terminar a residência, eu tinha 29 para 30 anos. Eu tenho um carinho de bebê ainda, né? Mas eu tinha mais. E aí, você imagina, você tem uma expectativa de entrar na UTI e ter alguém mais velho, porque o fato da pessoa ser mais velha, isso gera mais credibilidade, passa mais, né, experiência ali, você se sente mais seguro. Vai passar isso só com a comunicação. E digo mais, não é a verbal, é a não verbal. Porque quando, mais uma vez, eu tentava falar, demonstrar que eu sabia, mais eu metia os pés pelas mãos. Quanto mais eu ficava segura de mim, na minha, e fazendo o meu trabalho da melhor forma possível, isso fluía da melhor forma possível. E aí teve uma situação que aconteceu comigo logo quando eu entrei no hospital, que tinha uma senhorinha internada, ela já tinha ali quase seus 90 anos, 12 filhos. Era um final de semana e a grande questão era se ela ia para a direção ali de cuidados paliativos ou a gente ia entubá-la, né? E aí eu cheguei no quarto para conversar sobre isso com a família, né? Com os filhos. Na hora tinha uns 4 filhos lá. E aí uma filha falou assim, como assim você é médica? Você não tem nem idade para ser médica, nem para cuidar da minha mãe. Eu não quero falar com você, eu quero um médico aqui. Entende? Aí, nessa hora, o que acontece? Primeiro que a gente tem a síndrome do impostor ali, né? Por trás, falando aqui, gritando no ouvido. Então, se você não trabalha no autoconhecimento ali, se sente segura realmente de você, isso aí vai te pôr em perigo. Sim. Primeira coisa que eu sempre penso, sempre, isso aqui não é sobre mim. Isso aqui é uma insegurança deles em relação à fragilidade dela nesse momento. Eu não vou levar isso aqui para o pessoal. Falei, então, eu vou voltar em outro momento, aí a gente conversa, eu vou sentindo se a pessoa está um pouco mais aberta a conversar. O fato é que, depois, quando eu voltei, a conversa fluiu muito melhor. Não fiquei nervosa, assim, fiquei bem tranquila, porque sempre levo isso, não é sobre mim, eu estou aqui só como interlocutora. Então, vou fazer a parte técnica e a parte de realmente acolher essa família.
Eu sei que teve um desfecho, assim, tão gostoso no final, que eu tava, assim, gente, que delícia cuidar de paciente quando tudo flui da melhor forma possível, né? E a gente realmente tem que ter paciência. Então, esse foi um episódio bem emblemático, assim, na minha vida, que eu realmente senti que a comunicação, ela, de forma assertiva, ali, fez toda a diferença. Como a gente consegue diferenciar a comunicação assertiva da comunicação não sensível, insensível, né? E da comunicação, às vezes, agressiva, né? Como que a gente consegue diferenciar essas porque em muitos momentos a gente vivencia pessoas sendo agressivos, né? E aí a pessoa fala, não, eu não tô sendo agressiva, eu tô fazendo uma comunicação assertiva. E eu acho bem importante a gente pontuar que elas são muito diferentes, Exatamente. né? Vem na cabeça, fiquei muito feliz quando vocês me convidaram de saber que era a Nay, uma mulher maravilhosa, que eu admiro, que tem sim uma comunicação assertiva, porque a gente já trabalhou juntas. Ela era do tipo de pessoa que escuta todo mundo da equipe, né? Que quando a gente trabalhou junto, a gente escutava, ela escutava muito a gente. E enquanto mulheres, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade a mais das pessoas entenderem essa diferença. Entende? Enquanto mulher e falando dos grupos, né, de minorias também, eu acho que as pessoas têm uma dificuldade. Porque quando a gente tenta ser assertiva, as pessoas, é pitizenta. Ah lá, agressiva, tá de TPM, ah lá, louca. Entendeu? Então, esse jogo de cintura, para a gente desenvolver uma comunicação de fato, que seja assertiva, mas que ao mesmo tempo seja acolhedora, mas que ao mesmo tempo a gente consiga passar informação, eu acho que para nós, mulheres, e para as minorias, eu acho que é um lado muito mais complicado, sabia? Concordo. Eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer diário é maior. Concordo. E entra muito nessa questão do autocontrole que a Nayara falou, né? Então, em muitos momentos, você é testado. Você pode saber toda a teoria do A a Z ali, a comunicação Todos assertiva. os momentos. Mas será que você vai conseguir usar no momento ali de que talvez as tensões estão mais descontroladas? Principalmente no ambiente hospitalar, onde a gente tem um jogo de tensão ali muito importante, tanto com a equipe, quanto com o paciente, quanto a família, enfim. É um ambiente muito mais difícil, né, da gente conseguir fazer esse exercício. Com certeza é muito mais difícil, né? Várias vezes a gente... Você já deve ter passado por isso, você já passou por isso, que eu sei. Né? Então, a gente sabe, né? Como é difícil naquele momento de estresse, né? E muitas vezes a gente ter essa empatia, né? De, tipo, falar, não, eu tô aqui, igual você falou, né? Vou respirar fundo, eu sei que não é pessoal... Né? É um trabalho mesmo diário que a gente tem que fazer. E como equipe, a gente vê uma coisa bem diferente. Você sabe que eu tava tentando lembrar a primeira vez que eu vi a Nayara no hospital. Como foi isso? Tentando resgatar essa memória. E eu lembrei, a primeira vez que eu conheci a Nayara foi de uma forma indireta, mas que a comunicação dela teve um impacto. Eu entrei na unidade, tava olhando as lousas, né? A gente tem a lousa ali onde a gente coloca o nome do paciente e o nome da equipe. E na maior parte das vezes, principalmente no plantão noturno, o nome do médico ele não aparece ali. Ou porque o médico demorou para chegar, ou porque a equipe não conhece, ou porque a equipe não fez questão de colocar. Então, é difícil ter o nome do médico, principalmente pela equipe noturno. Então, assim, você vê o nome do técnico, você vê o nome do físio, vê o nome do enfermeiro, e do médico muitas vezes não. E eu lembro que eu entrei ali, Nayara. Eu pensei, quem será que é essa médica? Entrei no outro leito, tava o nome dela lá. Fui na unidade da frente, o nome dela também tava nas lousas de enfermeiras diferentes. Eu falei, com certeza ela deve ser uma médica gente boa. E aí eu vi ali uma médica de lado, de crocs. Eu falei, com certeza é o perfil dela. E fui puxar um assunto. E ela foi super receptiva comigo. E aí, nesse dia, eu entendi o porquê que todas as noites o nome dela tava na lousa. Então, eu acho que é uma memória de uma comunicação assertiva muito bacana. E o impacto que isso tem dentro de uma equipe, na verdade, né? Exato. Então, não é só o que você tá comunicando com o seu paciente, é o que você tá comunicando com a sua equipe. E o médico, indiretamente, ele é uma liderança da equipe, né? A gente não tá nem falando de questão hierárquica, mas é uma liderança de conduta ali. Exato. E quando você vê que a sua equipe respeita o médico, isso é uma coisa muito bacana, é uma troca verdadeira, né? Isso mesmo. Muito bem. A gente falou no início sobre comunicação digital, e isso é uma coisa muito presente. Como o Léo falou na introdução, a qualidade da comunicação digital, ela vem caindo, né? Hoje a gente tem acesso a conteúdos muito ruins, né? E a gente queria entender o que vocês acham que é a diferença entre a comunicação digital e a comunicação presencial que nós estamos tendo aqui. Quais que são as principais diferenças?
Gente, eu sou de uma geração antiga, né? Eu tive muita dificuldade com isso. Inclusive, eu até tinha compartilhado no meu Instagram a questão de eu ter criado o grupo dos melhores amigos, que foi uma sugestão do meu irmão, porque a primeira vez que eu fui gravar uma aula online, não era assim: oi, meu nome é Nayara. Sou médica, sou intensivista. Então, foi péssimo. Então, eu queria me soltar um pouco mais e conseguir me comunicar um pouco mais. Tem nada como aqui, ó, o tocar, o olhar, o sentir, assim, isso para mim é o topo da comunicação. A rede social, eu acho que ela se perde um pouco nessa questão de você conseguir acessar o outro ali, ver o que o outro tá sentindo. A gente acaba conseguindo, de certa forma, isso quando a pessoa te dá um feedback, te manda uma mensagem, alguma coisa assim, mas também não é tão profundo quanto você tá aqui, né, olhando para outra pessoa. Eu realmente acho que eu sou do frente a frente aqui, do olho no olho. Mas eu acho que a rede social, ela tá aí para ajudar, né? Ela não existe, ela não vai voltar atrás, então ela é só daqui para frente. Cada vez mais a gente vai ter que lidar com ela de várias formas e aproveitar ela da melhor forma possível, né? Então, consumindo conteúdos que realmente sejam interessantes e abasteçam a gente de forma positiva, né? Porque e você, Lu, como que você avalia essa questão da qualidade da comunicação digital? Eu tenho um probleminha, vocês sabem, né? Com comunicação digital. Porque eu sou igual a Ana, eu gosto de pegar, gosto de ver, gosto de falar, gosto, sabe? De sentir a pessoa perto, de sentir energia. Então, eu não tenho nem Instagram. Arrasou. Meu marido também não. Ai, somos pessoas evoluídas. Depois que eu descobri a expressão low profile, eu me sinto chiquérrima. Ai, gente, sou low profile. Né? Então, eu também tenho um pouco de dificuldade, assim, né? Eu acho que esse entendimento, ele vai se perdendo ali, né? Quantas vezes a gente já não recebeu uma mensagem de WhatsApp? Nossa, mas será que essa pessoa tá com raiva de mim? Né? E será que elas, né? A gente não entende o tom que a pessoa tá usando numa mensagem escrita. É muito mais difícil, muitas brigas de né? casal, né, Léo? Assim, só o tom, né? Ameaçador. Por isso que eu gosto de áudio, né? Porque você escuta a voz do outro, exatamente, porque você consegue colocar uma entonação ali, né? Que consegue passar um pouco mais a sua emoção. Sim. Mas ainda acho que nada como uma conversa aqui, olho no olho, né? Na telemedicina, quando eu entrei, eu tinha muito medo disso, assim, de como é que eu vou criar vínculo, né, através de uma câmera, né? Como que eu vou criar vínculo com o hospital, com a localidade, com os meus colegas, né? Porque a gente se conheceu, né? Era aquela coisa, a gente estava junto e conversava e rolava essa comunicação de pegar, de olhar, de acolher, de abraçar, né? E eu fiquei pensando, poxa, e agora? Né? Como que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que eu falo, câmera aberta. Quando eu tô na telemedicina, eu tenho pavor de quem tem fica com a câmera fechada, sabe? Porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, olhar a pessoa, né? Por mais que seja através de uma tela, eu acho que os nossos gestos, a comunicação não verbal que a gente estava falando, eu acho que ela diz muito também. Então, a expressão que você faz, o sorriso que você dá, eu acho que isso muda, isso vira uma chave, sabe? Então, eu tenho um pouco de dificuldade, mas estou aprendendo. Com a telemedicina, eu fui obrigada a desenvolver um pouco melhor isso, sabe? E como que é essa rotina na telemedicina? Para o fisioterapeuta que trabalha ali na telemedicina, como que ela é? Como funciona? É diferente, né? Eu, enquanto fisioterapeuta assistencial, né, igual vocês, eu achei que eu nunca na vida fosse ter a oportunidade de trabalhar da minha casa, sentada num computador e folgando no final de semana. Ai, que delícia! Feriado! Que delícia! Né? Então, assim, eu acho que a pandemia, né, obviamente foi péssima, mas, assim como toda tragédia, a gente consegue tirar algumas coisas disso, né? Alguns aprendizados, né? Então, eu acho que a telemedicina ganhou muita força nesse momento. E a gente também, enquanto equipe multidisciplinar, ganhou essa força, né? Nesse momento. Então, os projetos que já existiam no Einstein, eu acho que eles foram impulsionados a partir daí, porque, na verdade, a telemedicina existe desde antes da pandemia, né? Lá no Einstein, eu acredito que tem mais de 10 anos que tem a telemedicina, né? Mas para a gente da equipe multi é uma coisa muito recente.
Então, através de projetos, a gente entra em contato com hospitais do Brasil inteiro e presta como se fosse uma consultoria mesmo, discussão de casos clínicos, né? E é muito legal, é muito rico, é muito construtivo. A gente acha que não vai criar vínculo, a gente cria vínculo, sim. né? Então, é a partir daí que surgiu essa oportunidade agora de ser uma fisioconsultora da Tele, né? Que legal, muito Teleconsultora. legal, né? Muito legal. É um caminho que se abriu pra gente, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar, sabe? E como médica, Nayara, você já teve alguma experiência telemedicina, consultas? Como que é isso também na visão de um médico? Já passei com você, né? Já tive juntas. Olha, Tava de câmera aberta ou fechada? Câmera aberta, as então tá duas. bom. primeiro eu vou fazer um parênteses em relação ao seu comentário. Fiquei muito feliz de saber, eu não sabia que esse foi o nosso primeiro contato. E isso parte muito do fato de que realmente eu escolhi fazer o UTI porque eu gosto de trabalhar em grupo. Sim. E eu acho que as pessoas, elas sempre têm alguma coisa para ensinar para a gente. Eu comecei na residência de clínica médica, num primeiro momento, na humildade, sabendo que eu tinha acabado de sair da faculdade, eu aprendi coisas de enfermagem com o enfermeiro, aprendi coisas de fisioterapia com o fisioterapeuta, e as pessoas não sabem que, via de regra, para o caso de vocês, o médico não sabe de ventilação mecânica, entende? E a gente, muitas vezes, demora muito para aprender isso. Então, a gente realmente tem que saber ouvir. Mesmo sendo intensivista, eu não tenho uma constância de estudo em relação à ventilação que você tem sendo fisioterapeuta, recebendo as coisas mais novas ali, e não tem por que não ouvir, né? Se eu quisesse ser centralizadora, que a gente sabe que muitos dos meus colegas têm essa dificuldade de realmente ter um trabalho em grupo e centralizam tudo em si, eu teria feito alguma coisa de consultório, e não é o meu caso, porque a gente realmente tem que saber trabalhar em equipe, né? Em relação à telemedicina, eu fazia logo no início, era só médico mesmo. Fiquei super feliz quando eu soube que a equipe multi ia começar a participar disso. Tem total impacto e diferença, assim, sem medo de errar. Até porque eles ficam, eu já vi várias vezes, dando consultoria por telefone, mesmo depois da visita. Então, tem um trabalho pós-visita. Faz assim, faz assado, a Gaso veio isso, faz uma chamada por vídeo para ver como é que está o ventilador. Gente, vamos combinar, isso aí não tem o que falar. Exato. E os meus colegas médicos, muitas vezes, não vão fazer isso, entendeu? Se fizerem, são a minoria, entende? Então, é sensacional, assim. Eu realmente acho que é uma coisa que o Einstein foi pioneiro em colocar a equipe multidisciplinar, mas isso aí tem que ser expandido para todas as telemedicinas do Brasil. E a gente até quer um episódio legal. de telemedicina, né, Léo? Vamos ver aí, pra gente explorar um pouco mais essa Eu quero vir de novo. Eu também animo voltar. A Luísa, ela já deu um spoiler que a gente com certeza ia denunciar ela aqui, que ela é offline, low profile total, não tem Instagram, não tem ali Facebook, não tem TikTok, enfim, sumida total, né? Nem parece que dá consultoria ali pela telemedicina. Já a Nayara, ela tem o conteúdo ali no Close Friends sobre emoções, né? Quem quiser até ela manda uma, né? Oi, Nayara, me põe no Close Friends se você não tá vendo isso. E como que foi a percepção, Nayara, dos seus colegas médicos quando você começou a colocar esses conteúdos na internet? Porque a gente sabe que tem muito preconceito, né? A Muito. blogueira. E aí, como Até foi? hoje, eu recebo essa mensagem diariamente. Na verdade, assim, eu resolvi fazer esse Close Friends num contexto pós-pandemia, onde eu sou muito atenta à saúde mental das pessoas que estão ao meu redor. Uma vez fiz uma viagem, meu marido até sabe dessa história, eu fiz uma viagem sozinha, by myself ali, querendo desestressar e tal. Fui para Chapada dos Veadeiros. E essa viagem foi, assim, importantíssima para mim. Isso foi pré-pandemia, mas eu estava, assim, meio ruim da cabeça. Estressada, muita cobrança e tudo. E aí, uma pessoa, aleatoriamente, numa das trilhas que eu estava fazendo, um senhor que cuidava ali da trilha,
chegou para mim e falou assim, olha, eu preciso te falar que pessoas doentes não cuidam de pessoas doentes. Ele nunca me viu, não sabia que eu era médica, ninguém sabia que eu era médica lá. Eu me arrepio. Eu também, me arrepio inteira. E isso gerou um impacto em mim, assim, de modo que caiu uma ficha para mim. Eu falei assim, gente, eu preciso cuidar primeiro de mim, senão eu não vou conseguir cuidar do outro. E aí a gente sabe que a pandemia gerou assim um impacto emocional muito grande em toda a nossa equipe, não só nas pessoas que ficaram doentes, mas todos os profissionais de saúde, com certeza. As pessoas em casa, sem ter essa pressão, já sofreram com isso, imagina os profissionais de saúde, né? E eu percebia que as pessoas estavam adoecendo muito ali ao meu redor, e eu fico muito incomodada com isso. Porque o trabalho não flui da melhor forma possível, eu tenho essa frase na minha cabeça, que pessoa doente não cuida de pessoa doente. Então, eu falei, gente, eu vou começar a colocar umas pessoas ali que trabalham comigo, né, que estão ao meu redor, e vou falar umas coisas que eu tenho aprendido no decorrer aí da vida, como que eu consegui me estabilizar um pouco melhor do ponto de vista emocional, alguns perrengues emocionais que eu passei, os que deram errado, os que deram certo. E aí vou tornar isso um pouco mais leve para ver se ajuda de alguma forma. E aí criei, né? E aí sofri esse preconceito, com certeza. Tá blogueira, não sei o quê, isso e aquilo e tal. Mas o feedback foi um negócio assim tão... Gente, eu não tenho o que falar. Eu fiquei assim realmente impressionada, sabe? Porque você vê que você se expõe falando coisas pessoais que aconteceram na sua vida, depressão, ansiedade, burnout. Sim. Isso é comum para todo mundo, só que tem um estigma em torno disso, né? A gente não gosta de falar, né? A gente tem... Hoje até tinha uma paciente que estava internada, era tentativa de autoextermínio, né? E, enfim, ela melhorou e tal, ia de alta, e aí ela pediu um atestado sem o CID, porque ela ficou com medo de sofrer retaliação no trabalho. Pra você ter ideia, olha só isso. Se fosse, por exemplo, dengue, Exato. Covid, o CID já está lá, mas para isso não. As pessoas têm vergonha, elas se sentem inibidas. E isso, eu lembrei que eu vim aqui, né? Eu falei, gente, preciso falar isso lá, porque isso aqui é um tabu pra gente, né? E quando eu comecei a me expor e falar de coisas que tinham acontecido comigo, eu percebi que isso realmente precisa ser falado, né? Cada vez mais, e a gente precisa tirar esse preconceito em torno disso, né? Nós temos um episódio nessa temporada que foi sobre saúde mental, que é o de burnout. Exato. Onde a gente fala sobre todas as fragilidades que um profissional da saúde, uma pessoa comum, tá exposto no ambiente e o que a gente pode fazer para ressignificar, melhorar e tratar da forma correta. Então, eu tenho certeza que você também vai adorar. Quando que vai ser? Não, e o que é legal é que foi uma das coisas que a gente teve no episódio, né? Se você quebra uma perna e tem um CID lá de quebrar a perna, fratura, todo mundo vai tá te tudo acolher, bem, todo mundo vai te acolher. Mas a partir do momento que a gente coloca ali uma doença mental, algo relacionado ao psique, pronto, a pessoa já fica ali, né, com receio de como vai ser esse acolhimento dela e até o medo de como que isso vai ser no ambiente de trabalho. Sim. Nossa, né? Léo, como você tá fisiolofando. Você viu? Exato. Você tocou num ponto que era que eu queria saber. A gente falou aqui do Close Friends, né? Mas como que surgiu essa ideia do fisiolofando? Eu treinei bastante para falar, porque para quem não conhece, é uma junção ali de fisiologia mais a filosofia, que é da doutora Nayara. Como que surgiu essa ideia? Tá. O que eu mais gosto de fazer é dar aula. Eu sou professora, sempre gostei muito. E nessa jornada aí de dar aula, dava aula na pós-graduação ainda de terapia intensiva, eu via que o que mais faltava para os alunos era o básico, que é a fisiologia. E aí, às vezes, eu entrava no assunto ali, eu ia discorrendo a respeito do assunto, falando sobre SARA, ventilação protetora. Eu acho que o aluno está comigo ali. Na verdade, ele está lá atrás, ele não entendeu um negócio lá do início. Aí eu decidi... E eu gosto de filosofia, né, gente? Eu adoro. Aí uma vez eu tinha assistido uma aula de um amigo meu, que ele, inclusive, é parceiro meu aí no Fisiolofando, e ele botou um quadro que tem lá na Itália, e um filósofo, e aí ele começou a discorrer a respeito do quadro, e a aula era sobre algo de fisiologia. E aí, no final, ele falou o que a fisiologia tinha a ver com esse quadro. Eu achei aquilo genial. Eu falei, gente, eu preciso trazer um negócio didático aqui para a galera. É algo que eu gosto de falar, então, realmente, não tem tanto sacrifício nesse sentido. E para tornar um pouco mais didático. Mas, realmente,
eu acredito que para todos os profissionais de saúde, a fisiologia ela é básica, ela é necessária e a gente se perde aí, né? De não investir nessa parte que é tão importante. Com verdade, certeza. Gostei bastante, viu? Agora a gente aprendeu de onde surgiu o fisiolofone. Perfeito, ótimo. A gente sabe que comunicação de más notícias, como a gente já comentou, é um tema que poderia ter um episódio só dele, né? Mas pra gente dar aquele, né, gostinho na boca do pessoal que tá assistindo hoje, o ambiente hospitalar, né, invariavelmente a gente vai fazer uma comunicação de más notícias. E como a Luísa falou, a gente não está preparado para aquilo, a gente não viu a teoria, a gente vai aprender ali na marra, acertando, errando, sofrendo. E como o Léo falou na sua apresentação, você é uma professora ali de comunicação de más notícias e a gente queria entender toda a teoria por trás disso e porque é tão importante para os profissionais, né, multiprofissionais da área da saúde, entenderem e estarem preparados para esse momento. Perfeito. Primeira coisa que vocês vão concordar comigo, a gente não aprende a se comunicar na faculdade, né? Isso é muito deficiente, a gente aprende a parte técnica e a gente sai muito cru, né? E no decorrer do tempo ali, da residência de clínica médica e de UTI, eu tive algum contato em relação a isso, principalmente na UTI, porque a gente tem que comunicar o tempo todo. Quando eu entrei no Einstein, eu fui convidada para participar do curso do protocolo de morte encefálica, que era para médicos, né? E fiquei responsável pelas aulas de comunicação de más notícias. Mais uma vez, a gente tem vários protocolos para comunicar, vários, onde a gente consegue sistematizar a comunicação para que ela seja o mais assertiva possível e para dar más notícias, que é o caso. Só que tem várias nuances ao redor disso. A primeira delas é que a gente nunca quer frustrar a expectativa do outro. Então, a gente já sente culpa. Isso foi um negócio que eu demorei muito para mudar e para me trabalhar. Porque quando eu ia dar uma notícia ruim em relação ou a falecimento de alguém, ou uma doença grave, ou algum acontecimento, eu me mergulhava em culpa e me sentia muito mal de estar falando aquilo para a pessoa. Isso faz a gente adoecer também, como profissional de saúde, né? Então, a gente precisa se cuidar e entender que aquilo dali não é responsabilidade nossa, o acontecimento é específico, que dentro da parte técnica tudo será feito da melhor forma possível. Isso foi importantíssimo para comunicar de forma assertiva. Em relação aos protocolos, a oncologia é o grupo de especialistas que está mais habituado a isso e a maioria dos protocolos de comunicação para más notícias vem deles. TI, a gente está comunicando o tempo todo e existe, eu quero contar um caso específico de uma comunicação para dar errado, tá? A gente achar, em primeiro lugar, que é sobre a gente, né? Então, eu chegar querendo falar na minha postura pavão aqui, que eu sei, que eu fiz, que tudo mais não deu certo. Isso aí dá muito errado. Segunda coisa, você não ouvir qual que é a demanda daquela família. E aí, eu vou trazer o exemplo agora. Tinha um paciente na UTI que tinha diagnóstico de morte encefálica, né? E morte encefálica é morte. Nessa minha experiência, só abrindo um parênteses, dando o curso de protocolo de morte encefálica para médicos, aconteceu um episódio em outro estado que a gente estava, de um amigo tá dando uma aula, né? O Brandão estava dando uma aula, e aí um colega médico levantou e falou assim, olha, vocês não vão vir aqui lá de São Paulo para pedir para a gente matar nossos pacientes, não. Vocês não vão pedir para desligar os aparelhos aqui, eu não vou fazer isso. Aí isso caiu uma ficha para mim. Eu falei, a gente precisa mudar alguma coisa na comunicação. Se a gente está explicando para médico o que é morte encefálica, eles não estão entendendo, o erro é nosso. Entende? A gente sabe que tem uma série de questões culturais ali envolvidas em relação ao entendimento da pessoa naquele momento, mas a gente precisa mudar. E aí, eu atentei para isso. Eu falei, olha, se esse é um diagnóstico que é muito difícil para eu explicar para um médico, que é um profissional da saúde, você imagina para uma família. Como que eu vou falar que a pessoa está morta e o coração está batendo? Como que eu vou falar que a pessoa já morreu, mas assim, ela está vendo a pessoa lá teoricamente viva, né? Teoricamente não, né? Na mente dela viva. E aí eu comecei a falar
Não, porque morte encefálica é um processo, assim, assado. Dando uma aula ali. E o protocolo. E o protocolo no Brasil é assim, a gente faz assim, o Ministério Público, o Ministério da Saúde, ele respalda a gente nisso e tal. Dei uma aula. Aí, a família, né, era a mãe e um filho. A mãe da pessoa que tinha tido morte encefálica. Ela falou assim, eu falei, isso também é erradíssimo. Você não pode falar, você tem que falar, pausa, entende o que a pessoa entendeu. Fala, pausa, entende o que a pessoa entendeu. Falei, dei minha aula, achei que estava brilhando. No final, ela falou assim, doutora, eu entendi, mas vai desligar a dieta? Aí, nessa hora, eu falei assim, gente, tô fazendo errado. Tô fazendo errado, preciso voltar, preciso dar um tempo para ela assimilar. Eu voltei tudo de novo. E aí, ela focada na dieta. Eu falei, eu vou falar só da dieta, porque é isso que ela está preparada para receber. Exato. Né? Falei, olha, os aparelhos vão ser desligados e a dieta vai ser a última que vai ser desligada. Porque eu entendi que se eu desligasse a dieta antes do que qualquer coisa, por mais que tecnicamente não fizesse sentido nenhum pra gente, pra ela fazia. Entende? Comida que você não tá dando. Exatamente. E é comida emocional, né? A gente tem um afeto. E basicamente é isso, assim. É importante a gente sentir qual que é a demanda do outro. E o protocolo, posso falar? Pode, claro. O protocolo Spikes, tá? Que ele consegue fazer a gente sistematizar a comunicação, mas precisa ter uma partezinha ali do você internamente com você mesmo. De você estar aqui, eu estou aqui agora, eu estou conversando com essa família, eu não estou pensando no que eu tenho que comprar, onde eu tenho que ir, onde eu vou viajar, na mala que eu tenho que fazer, nada. Eu estou aqui, eu estou presente. Estar presente é muito difícil no mundo de hoje, né? E o S vem de sentar, sirindal, né? Sentar e o ambiente perfeito. Então, isso aqui, a mesa, ela dá um distanciamento para a gente. Então, o mais próximo possível, que eu tô te olhando no olho, tô próximo de você. O P vem de percepção, entender o que a pessoa sabe daquilo dali até aquele determinado momento. E até onde ela está preparada para ouvir. Então, ela entendeu que o familiar está internado, que pode ser que venha a falecer, mas ela não sabe nada do porquê. Entende? Então, a gente tem que ter sempre esse feedback aí com a família. O I é um convite, né, para trazer eles para a conversa e saber realmente o que eles querem saber daquele determinado assunto. Minha cola aqui, tá? O K é knowledge, né, que é o conhecimento, e aí pausas, aí abordo de novo, pausas, e aí falo, né, o que realmente aconteceu. Internou tal dia, aconteceu isso, entendeu até aqui? Posso seguir? Aí você continua. O E, que para mim é a parte que conecta, que é a emoção. Que é você estar presente realmente, você validar, acolher. Entende? E o brasileiro é cultural isso, né? Se eu te falar assim, ó, meu marido tá lá atrás, né? É isso, eu te falar assim, ó, Lu, me separei. Tô muito mal, me separei, tô depressiva, não sei o que eu vou fazer, se aquele homem lindo ali me largar, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, o que você faz nesse momento? Nesse momento, eu vou falar o que eu acho que a maioria das pessoas fazem e o que eu faria. Sim. Tá? Eu acho que as pessoas já olham com pena, né? Tipo, faz afeição, de dó, abraçar de ela, pena. Eu ia fazer o quê? Ó, levanta com ela, vou sair com a bebê, tá tudo bem, vai ficar tudo ótimo. Isso é uma fase, É um tipo de comunicação assertiva que eu tenho nesses momentos, entendeu? Sou objetiva, direta, Sim. né? Obrigada, se acontecer qualquer coisa, eu vou te ligar. Não, é que assim, a gente tem muita dificuldade do silêncio. A gente tem uma necessidade de dar uma resposta. Se morreu alguém da nossa família, eu tenho uma necessidade de tentar acolher falando alguma coisa. Se eu me separar, eu tenho necessidade de dar uma palavra de suporte. E a gente não consegue ficar em silêncio. E, às vezes, o silêncio é o melhor acolhimento que existe. Também aprendi muito, assim, nessa experiência do curso de morte encefálica. Um dos colegas contou uma história que, certa vez, ele já tinha perdido o pai, muito, muito jovem, né? E
ele foi dar uma notícia de morte encefálica para um filho que tinha acabado de perder o pai. E aí ele foi falar assim, fulano, eu sei o que você está sentindo, porque eu também perdi meu pai. Aí a resposta do filho, não, você não sabe. Por quê? Porque só moravam os dois na casa. O pai dormia no beliche de baixo, o filho dormia em cima. O pai era alcoólatra, bebia todas as noites. Uma determinada noite, o filho, ao invés de deixar o beliche de baixo para o pai, deitou lá e o pai subiu no beliche de cima. E aí ele tinha bebido bastante, ficou tonto, caiu, bateu a cabeça, fez um TCE grave, hemorragia intraparenquimatosa, morte encefálica. Meu Deus do céu. Aí ele falou, não, você não sabe, porque eu perdi meu pai assim, e ele estava se sentindo culpado. Então, por mais que a gente tenha passado pela mesma experiência que o outro, não é a mesma coisa. Esse negócio de eu sei o que você está sentindo, você não sabe. Isso aí é péssimo também, é um negócio para não se falar. Porque parece que são as mesmas situações, mas não são. São situações totalmente diferentes. E, às vezes, o silêncio é essencial e fundamental. Você acaba machucando mais a pessoa falando alguma coisa. Legal, porque a gente está falando agora de morte encefálica. Nós tivemos um episódio, né, com o Dr. Marcelo e o Dr. Chu. Maravilhoso, né? Eu vi. Não, e foi um episódio muito legal. A gente falou sobre captação de órgãos, sobre o diagnóstico mesmo, conscientização da morte encefálica. E você vê que você acabou de contar um exemplo, né, sobre um médico, né, de outro estado que tinha esse entendimento. Então, realmente, aquele trabalho de formiguinha, de passar essa informação, Léo, né? eu vou fazer um gancho agora do que a Nayara falou, porque eu sei o que você tá sentindo. O que eu tô sentindo. O que você tá sentindo. O nosso momento ali mais brilhante da temporada. Se prepara, incorpora e vai. Vamos para um momento muito importante aqui do Pod Papo BN. Que é o quê? É o Papo da Colmeia, o momento Papo da Colmeia. Para quem já assistiu um episódio, o que a gente vai fazer? Um bate-bola rápido agora. Eu vou fazer para a Luísa, eu vou começar. E depois a doutora Nayara tá de próxima no nosso Papo da Colmeia. O Léo vai começar a frase e vocês têm que, de forma resumida, terminar. Eu tô tensa ainda mais com ele, porque eu não dou conta de olhar pra ele no rir, gente. Não, a gente vai falar uma coisa tranquila. Tem tempo? Tem que ser rápido. Rapidinho. Tem que ser bate-bola rápido, hein? Vamos lá, Luísa. Bate-bola rápido. Como fisioterapeuta, eu sou... amorosa. Como fisioterapeuta em telemedicina... assertiva. Eu me realizo em uma fisioterapia quando... quando eu olho para trás e tenho a percepção que tudo que eu vivi, as pessoas que eu conheci, as melhores pessoas que eu conheci, foi por causa dela. Eu me frustro na fisioterapia quando... quando a gente não é valorizado, né? Se eu começasse hoje... faria tudo de novo. Acho que todo mundo deve responder isso, né? Mas é verdade, eu faria tudo de novo. Comunicação assertiva é... ter empatia. O pão de queijo de Minas... é melhor que muita gente. Muito bom. Fácil. Agora você já sabe o que o Léo está sentindo. E agora vamos lá. Pra mim agora, hein? Não, vai ser tranquilo. Nayara, como médica intensivista, eu sou... empática. Como comunicadora, eu sou... honesta. Eu me realizo em um plantão quando... conecto com minha equipe e com os pacientes. Eu me frustro com a medicina quando... quando eu vejo também, não é papo não, viu? Quando eu vejo a desvalorização dos meus colegas. Se eu começasse hoje... não sei se eu faria tudo de novo, não, hein? Comunicação assertiva é... clareza e honestidade. Como blogueira de viagem, eu sou... tímida. Não é não. A gente adorou as dicas do Egito. Exatamente. Meninas, a gente sabe que comunicação é um assunto que a gente ama e que a gente ficaria horas aqui conversando. Até que comunicação é muito gostoso quando a gente encontra ali o papo certo, com a pessoa certa, no momento certo. Mas a gente começou a entender, né? Até
mais nós agora no podcast, que comunicação tem muito mais teoria do que a gente imagina, né? Não é você chegar e falar o que você quer, da forma que você quer, e como você vai ser recebido, e como você vai ser entendido, e que a comunicação faz muita coisa fluir, né? Eu vou convidar vocês para continuarem assistindo os nossos episódios. Quem não assistiu o episódio do Burnout, vai lá, dá uma olhada, tá imperdível. Pra seguir as meninas, Luísa nas redes sociais, não, gente, ela é low profile, esquece a Luísa, só na telemedicina, fisioterapeutas ali, que vão ter um ótimo aconselhamento profissional. Mas a Nayara ali, quem não tá no Close Friends pra pedir, pra seguir, pra avaliar a página dela também. Como que é, Léo, a página dela? Deixa eu ver Fisiolofando. se aprendeu. Muito bem, deixa o arroba dela ali. E hoje eu vou terminar com uma frase do Peter Drucker, que ele disse que o mais importante na comunicação é ouvir aquilo que não foi dito. Nós nos comunicamos, ela é muito importante com a gente, com o outro, porque é isso que vai determinar como que a gente é, né? Então, muito obrigado mais uma vez vocês pela mesa de hoje, foi incrível. E agradecer mais uma vez, ao Digital Awards, o nosso prêmio. Muito bem, a gente se vê aí na temporada, nos próximos episódios. E não esqueçam de olhar aí o perfil das meninas nas redes sociais. Um beijo e até Tchau, mais. tchau, Beijo. obrigado. Tchau, beijo.